Olá, pessoal. Na aula de hoje, a gente vai abordar sobre vários tipos de norte que são usualmente colocados nas plantas topográficas, nos mapas topográficos, como apoio na orientação deste mapa ou dessa planta topográfica. Eu poderia aqui acrescentar um quarto norte, além dos três que nós vamos ver aqui, que seria um norte arbitrário, que também é muito utilizado. A gente escolhe um ponto de referência arbitrário e a partir daquele ponto a gente vai referenciar o nosso desenho topográfico e o nosso memorial descritivo, que seria a planta topográfica de uma forma escrita. Então também pode ser dessa maneira, um norte arbitrário. O norte arbitrário ele chega inclusive a ser mais preciso do que o norte magnético, que sofre variação anual. Então, os três principais nortes aí, além do arbitrário, seria o norte geográfico. O norte geográfico ele é representado por uma estrelinha aqui na ponta. O norte de quadrícula, que é o norte do sistema de coordenadas que foi utilizado. Então, quando a gente fala nos três nortes, a gente também está relacionando eles com o sistema de coordenadas que nós vimos anteriormente. Então, cada sistema de coordenadas também tem a sua orientação em relação a um norte, que seria o topo do papel, né? O nosso desenho e nosso memorial descritivo ele vai estar orientado em relação a algum desses nortes, seja o arbitrário, o geográfico, de quadrícula ou magnético. Então, o norte de quadrícula é representado apenas por uma linha e ele fica sempre no topo do papel quando a gente aí usou algum sistema de coordenadas. Se a gente não usar um sistema de coordenadas, pode ser referenciado somente ao norte geográfico ou somente ao norte magnético ou ambos. Então, comumente, a gente coloca esses três nortes aí numa planta topográfica. E o norte magnético ele é representado por uma meia seta aqui, ó, por uma meia seta. Então, essa simbologia aqui é padrão. Apenas uma linha para o de quadrícula, uma estrela para o geográfico e uma meia seta para o norte magnético. Para a gente representar esses nortes no desenho, a gente faz isso de uma maneira esquemática. Não precisa ser preciso esses ângulos aqui, ó. Mas a gente tem que saber qual que é o ângulo que vai do norte de quadrícula até o norte geográfico e qual que é o ângulo que vai do geográfico até o magnético. Para chegar nesses ângulos envolve cálculos complexos. A gente vai ver um pouco do princípio desses cálculos, mas a gente vai usar programas, softwares que estão disponíveis em sites oficiais que vão dar esses ângulos para a gente. Então, o norte magnético ele está relacionado com o magnetismo terrestre. E o magnetismo terrestre ele tem esse formato aqui de cauda. Esse formato de cauda tem a ver com os ventos solares. Então, talvez vocês tenham feito alguma dessas experiências de magnetismo na época do segundo grau ou primeiro grau, onde a gente usava um pozinho de ferro, que é uma limalha de ferro, e usava ímã e papel. Então a gente coloca o ímã embaixo lá do papel e em cima do papel a gente joga aqueles pozinhos de ferro. Aí ele vai formar aquelas linhas, né? Aquelas linhas do magnetismo, né? Ele sai de um ponto e entra lá no outro. Essas linhas eles ficam bem circulares, né? Agora, olhando essas linhas aqui, no caso do planeta Terra, ele faz essa forma de cauda. E essa forma de cauda é devido aos ventos solares que empurram esse envoltório magnético e aí ele acaba fazendo essa cauda aí. Tem a ver então com esses ventos solares que empurram esse envoltório magnético. O magnetismo terrestre ele está relacionado com vários fatores. Então, esse magnetismo terrestre ele se origina a partir do próprio movimento de rotação e translação da Terra. Então, a Terra, né, esse grande corpo girando, né, nos seus vários movimentos, ele acaba gerando um campo magnético, só pelo fato de ele estar girando, como se fosse um dínamo. Além disso, esse magnetismo também ele é gerado pelos movimentos internos do magma.
que está abaixo da crosta terrestre. Então esse movimento todo do magma acaba também gerando esse magnetismo. E além também das rochas que existem na Terra que têm elementos magnéticos. Então todos esses elementos, desde do movimento da Terra e do movimento do magma e das rochas que têm elementos magnéticos, ele gera então esse magnetismo terrestre. A aurora boreal, que a gente vê aqui uma fotografia lá da região dos polos, é uma comprovação visual desse magnetismo terrestre. Então nessas regiões a gente consegue ver esse movimento na atmosfera, de uma beleza muito grande, que tem a ver com esse magnetismo. Então é a posição que se encontra lá o Sol, né, em relação à Terra, e aí as partículas magnéticas, né, quando o Sol bate nessas partículas magnéticas, acaba fazendo esses desenhos aí na atmosfera. O magnetismo terrestre, ele foi muito útil no desenvolvimento das navegações, dos descobrimentos, e ele foi descoberto há mais ou menos 2000 anos antes de Cristo, né? Então os chineses descobriram esse magnetismo, inventaram a bússola há mais ou menos 2000 anos antes de Cristo. Eu posso utilizar uma bússola para fazer um croquisamento de uma área. Eu vou pegando os rumos e os azimutes, e com isso eu consigo fazer um croquis de uma área que não vai ter uma precisão comparado a um levantamento topográfico, mas ele vai ficar proporcional. Então, se eu, por exemplo, andar numa divisa de uma propriedade e medindo com treino essas distâncias, ou mesmo com o passo, e depois medindo os ângulos azimutais, o ângulo azimutal é o ângulo que vai do norte, então você aponta lá a agulha para o norte, aí no sentido horário até o meu próximo alinhamento. Então esse ângulo que vai do norte até o meu próximo alinhamento vai ser o azimute magnético. E aí então eu caminho em direção a um outro piquete, né, um outro ponto de divisa, e quando eu chegar nesse outro ponto, eu meço novamente um azimute em relação ao próximo alinhamento que eu vou caminhar. E com isso, fazendo essas medições de azimute e medindo as distâncias com treino ou mesmo com o passo, eu posso fazer um croquis de uma área que não vai ter uma precisão topográfica, mas ele serve para fazer planejamento de uma propriedade rural, e eu consigo fazer um croquis aproximado da área de interesse. Então existem aparelhos GPS que também têm integrados uma bússola. Também existem teodolitos, os mais antigos, que tinham uma bússola lá integrada a eles. E eu posso, inclusive, construir uma bússola usando uma rolha. Eu coloco uma agulha em cima dessa rolha, eu imanto essa agulha, eu passo o ímã em cima da agulha, levanto o ímã, passo novamente, levanto, passo novamente, mais ou menos umas 20 vezes. Então a agulha vai estar imantada. Eu coloco ela num copinho de água, por exemplo, uma baciazinha com água, e aí ela vai ficar, a agulha, na direção norte e sul. Então existe uma força invisível no planeta que está puxando essa agulha, né, para essa direção. Aqui que eu coloquei embaixo o relógio e ponteiro é uma maneira de encontrar o norte, né, um norte aproximado aí, inclusive ao norte da bússola, usando um relógio e ponteiro. Então eu aponto para o Sol. Aqui, isso para o hemisfério sul, né? O que eu vou passar para vocês agora é para o hemisfério sul. No hemisfério norte é um pouquinho diferente. Então aqui no hemisfério sul, eu aponto um relógio que tenha ponteiros. Entre a marcação do meio-dia, que foi apontado para o Sol, e o ponteiro das horas, vai fazer um ângulo. No meio desse ângulo vai ser o norte. Então se você fizer isso e comparar com a bússola, você vai ver que vai ficar muito parecido. O problema do norte magnético é que eles têm uma variação. E para a gente saber qual que é essa variação, a gente tem que encontrar um ângulo que se chama declinação magnética. Isso aí foi descoberto no século XV. E provavelmente também descoberto pelos portugueses e até pelos vikings. Então essa declinação magnética, ela tem uma variação no tempo
e no espaço. Então, conforme a região do planeta, ela vai ter também uma variação. Existe todo um modelo magnético do planeta e mostra essas isolinhas magnéticas mostrando essa variação conforme a região. Nós vamos ver depois um site mais à frente aqui na aula dos Estados Unidos que mostra esses modelos magnéticos. Então, essas variações elas ocorrem em virtude das características geológicas das rochas, dos movimentos orbitais terrestres e da circulação do magma, como nós vimos no início. Aqui tem um macetezinho para a gente começar a fazer aquele desenho lá dos três nortes. Então, com essa aula aqui, nós vamos aprender a fazer esse desenho aqui, ó, que indica os três tipos de norte, de quadrícula, o geográfico e o magnético. Então, a gente começa sempre como um macetezinho usando o norte verdadeiro aqui, ó, no topo do papel. Então, em relação ao norte magnético, se a declinação magnética for positiva, se o número lá for positivo, então o norte magnético está à direita do geográfico. E se essa declinação for negativa, ele fica à esquerda do geográfico. Então, um macetezinho que a gente vai precisar aí usar para fazer aquele desenho dos três nortes. Mas a gente ainda precisa ver mais um ângulo que a gente vai ver na sequência, que é a convergência meridiana. Então, a convergência meridiana é o ângulo que vai do norte de quadrícula, que é um norte que foi usado lá no meu sistema de coordenadas, por exemplo, um sistema UTM, que tem um determinado datum, que é o sistema de referência. Então, meu mapa, minha planta foi feito naquele sistema. Então, no topo do papel vai sempre ser o norte de quadrícula se eu usei o sistema de referência. Então, o ângulo que vai desse norte de quadrícula, relacionado a um sistema de referência, em relação ao geográfico, se for positivo, quer dizer que o de quadrícula está à direita do geográfico. Então, sempre em relação ao geográfico. Então, a convergência meridiana positiva, o de quadrícula fica à direita do geográfico. Se a convergência for negativa, o norte de quadrícula ele fica aqui, ó, à esquerda do geográfico. Isso então para pontos acima do Equador. Se eu pegar pontos aí abaixo do Equador, se tiver à direita do meridiano central do fuso, então isso aqui é um fuso UTM, se tiver à direita do meridiano central do fuso, a convergência meridiana vai ser negativa e o norte, em relação ao norte geográfico, o norte de quadrícula vai estar à esquerda. Então, sempre em relação ao norte geográfico. À esquerda, convergência negativa. À direita do geográfico, convergência positiva. Então, aqui está representado um fuso lá, por exemplo, do sistema UTM. Então, nós temos a linha do Equador. Aqui nós temos um fuso. E tem sempre no meio do fuso um meridiano central. Então, se tiver à direita do meridiano central, acima do Equador tem um comportamento, abaixo do Equador tem outro. À esquerda do meridiano central, se estiver acima do Equador tem um comportamento, abaixo do Equador um outro comportamento. Então, para calcular isso daí, essas convergências meridianas, envolve cálculos extremamente complexos. Então, o C, aqui, ó, que é de convergência meridiana, envolve aqui, ó, esse índice 12, esse índice aqui 13, esse Pzinho, o C elevado a 5, o Pzinho novamente. Então, cada índice desse daqui, para colocar nessa expressão, eles são outras expressões. Então, isso aqui é só para exemplificar para vocês. Então, imagine a dedução de cada um desses elementos. Então, esse símbolo aqui é de latitude e esse outro símbolo aqui é da longitude. Esse primeiro cálculo, a gente faz ele com base em coordenadas geodésicas, que é sinônimo de coordenadas geográficas, onde a gente tem que usar aqui como dados a latitude e a longitude do ponto. Nesse outro cálculo, a gente utiliza coordenadas no sistema UTM, que é uma coordenada no sistema cartesiano XY. Então aí envolve também, ó, toda uma complexidade, aí são várias equações
que nós temos que usar e uma substitui na outra para a gente poder calcular essa convergência meridiana. Então, hoje em dia tem softwares disponíveis, inclusive online, nós vamos usar ele para calcular essa convergência para a gente. Aqui mostra aí a continuidade do cálculo usando o sistema UTM. Então, o cálculo da declinação magnética para fazer aquele desenho, nós vamos fazer através aqui de um exercício, de um exemplo. Então, nós vamos ver onde a gente consegue obter essa declinação magnética, onde a gente consegue obter a convergência meridiana, e eu vou mostrar então um desenho de como é que a gente faz a partir desses dados. Então, o primeiro passo aqui, nós vamos escolher uma região e anotar as coordenadas geográficas, latitude e longitude, no Google Earth. Então vamos abrir aqui o Google Earth. E vamos escolher um ponto qualquer aqui. Aqui na região de Santa Catarina, na região oeste. Ok? Vamos pegar aqui no município de Santiago do Sul. Aqui, ó. Então, vamos supor que nós vamos fazer um trabalho aqui numa propriedade rural, fazer um levantamento, e nós precisamos informar essa convergência meridiana. Então, normalmente a gente pega lá uma coordenada central ou um ponto base. Então, vamos supor que o nosso ponto base esteja aqui próximo da estrada, que seria o nosso ponto de referência. Então, o primeiro passo aqui é mudar o sistema de coordenadas. Aqui embaixo está mostrando a coordenada do sistema UTM. Então aqui, ó, está mostrando a coordenada do sistema UTM quando eu passo o mouse. Então nós vamos mudar o formato dessa coordenada. Nós vamos aqui em ferramentas, opções, e vamos colocar aqui em graus, minutos e segundo. Coordenadas geográficas ou geodésicas. E vamos dar um OK. Vamos inserir aqui um ponto. Vamos colocar aqui um ponto nessa região. Próximo da estrada. Então, nosso desenho na nossa planta vai ser feito a partir desse marco que nós colocamos lá no campo. Implantamos um marco, vai ser a nossa referência para gerar o nosso desenho dos 3 nortes aí. Então, a coordenada em latitude e longitude está aqui. Eu vou dar um zoom e vamos anotar esse valor. Latitude 26 graus, 38 minutos, 55,05 segundos sul. E a longitude 52 graus, 40 minutos, 42,14 segundos oeste. Oeste de Greenwich. Então, de posse desse dado, nós vamos ver agora o cálculo da convergência meridiana e da declinação magnética. Então, nosso segundo passo é entrar nesse site do NOAA, que é um Centro Nacional de Informações Ambientais lá dos Estados Unidos. E nesse site eles têm várias informações aí do campo magnético terrestre, além de outras informações. Depois vocês podem olhar no site lá as várias informações que existem, os modelos geomagnéticos do planeta Terra, né, se tiver interesse aí, como uma leitura complementar. Mas nós vamos ver aqui somente esses cálculos magnéticos, que está aqui embaixo, ó, cálculos magnéticos. Então, clicando lá nesse link, né, copiando e colando lá no navegador, nós vamos chegar aqui nesse site e vamos clicar aqui em cálculos magnéticos. Aqui o ideal é colocar alguma localização qualquer aqui, por exemplo, vou colocar Florianópolis. Você pode colocar qualquer localização, somente para ele gerar aqui a latitude e longitude. Então, quando eu digito o município, ele também gera. Só que ele vai dar um ponto em alguma região aqui de Florianópolis. E eu tenho que colocar
o meu ponto específico lá que eu estou usando na minha propriedade. Isso aqui é útil porque ele joga aqui o valor da latitude e longitude, e a partir desse valor eu só substituo aqui os números para ele ficar nesse mesmo formato. Então o que eu anotei lá, 26 graus, 38 minutos e 55. A vírgula que eu tenho que pôr um ponto, 0,05 segundos. É sul, né, porque está abaixo do Equador, e é oeste de Greenwich também. O ponto que nós pegamos lá no Google Earth. Agora aqui nós vamos colocar a longitude que nós anotamos, que é 52 graus, 40 minutos, 42,14 segundos. Então é aquele ponto que a gente escolheu lá perto da estrada. E aí eu peço aqui para calcular. Então esse desenho aqui eu posso copiar ele, colocar lá no meu relatório também. E aqui a gente vai anotar o valor da declinação magnética que está aqui, ó. Então a declinação magnética, dm, é igual. Ela é negativa, eu sei que ela é negativa por causa desse W. Ó. Se fosse um E de este, seria positiva. Então no caso aqui, W de oeste, ela é negativa. Então eu tenho uma declinação magnética negativa de menos 17 graus, 33 minutos. E ela tem uma mudança anual de... Então aqui a gente chama de variação anual, vou anotar isso aí também. Variação anual de 0 graus e 9 minutos negativa também. Porque tem o W aqui, ó. Então a cada ano vai ter uma variação de 9 minutos. Agora a gente vai acessar um outro site, que é esse aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde a gente vai trabalhar com a convergência meridiana, que está aqui, ó. Então nós vamos copiar esse link, colocar lá no navegador, e agora nós vamos escolher convergência meridiana aqui no menu do lado esquerdo. Então aqui tem um texto, ele explica um pouquinho da convergência meridiana, os cálculos, aquilo que a gente viu ali na aula. Vamos clicar aqui embaixo, ó, para ele calcular para a gente. A gente pode usar tanto coordenada UTM para fazer esse cálculo, ou geodésica, que é a mesma coisa que geográfica. Então nós vamos usar a geográfica que nós anotamos lá no Google Earth. Então aqui é 26 graus, 38 minutos, 55,05 segundos. Sul, né? Tá correto aqui, sul. E aqui também está correto, oeste de Greenwich. E a longitude é 52, 40, 42,14. Nós vamos usar o datum Sirgas, que é o datum, que é o sistema de referência mais moderno e mais atualizado para a gente utilizar. Então nós vamos usar esse sistema aqui de referência, que é o que o INCRA também exige no seu trabalho de georreferenciamento de imóveis rurais, e que é o padrão aí agora adotado para a América Latina. Então a gente aqui clica agora em calcular. Então está ali a convergência meridiana positiva. Convergência meridiana, ela é positiva, de 0 grau, 45 minutos, 10,57369 segundos. Então agora, de posse dos resultados da declinação magnética e da convergência meridiana, nós vamos fazer um desenho para representar esses três nortes. Então a gente não deve esquecer de especificar a data, porque isso aí é válido para aquela data específica, o local,
as coordenadas utilizadas e os dados da variação anual da declinação magnética. Então, pessoal, agora a gente vai ver aqui, com base nos nossos dados, então a localização em termos de latitude e longitude, 26 graus, 38 minutos, 55,05 segundos sul. E a longitude 52 graus, 40 minutos, 42,14 segundos. Vamos anotar aqui a data. de outubro de 2020. Então a data tem que ser anotada. A declinação magnética negativa, menos 17 graus e 33 minutos. E a variação anual, de menos 0 graus e 9 minutos. Se vocês observarem aquela planta topográfica da Fazenda da Ressacada que nós fizemos, que se encontra lá no corredor do Laboratório de Topografia, no Departamento de Engenharia Rural, vocês vão ver lá a representação dos 3 nortes naquela planta e vão ver esses dados aqui de variação anual, de declinação magnética e de convergência meridiana. Então, convergência meridiana é um exemplo lá, então, para vocês observarem. Convergência meridiana é positiva, 0 grau, 45 minutos, 10,57369 segundos. Isso aqui a gente pegou lá do site dos Estados Unidos, do NOAA, e isso aqui a gente pegou lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma calculadora geodésica. Então são cálculos extremamente complexos, e se a gente usa software a gente consegue esses dados aí com bastante facilidade. Como é que a gente faz agora o desenho? Então, o macete é começar sempre pelo norte verdadeiro, representado por uma estrelinha. Norte verdadeiro ou geográfico. Então, em relação à convergência meridiana. Se a convergência meridiana é positiva, então o norte de quadrícula vai estar à direita do geográfico ou verdadeiro. Então, convergência meridiana positiva. Então, o meu norte de quadrícula vai estar à direita. Tá certo? E é esse ângulo ali, ó, de 0 graus, 45 minutos, 10,57369 segundos. E agora a gente vai aqui para declinação magnética. A declinação magnética, no caso aqui, ó, ela é negativa. Se a declinação é negativa, então quer dizer que o meu norte magnético está à esquerda do verdadeiro. Então sempre um macete em relação ao verdadeiro. Então ele está à esquerda do verdadeiro, 17 graus aqui, ó. Representado por uma meia seta. Norte magnético. Então aqui é a declinação magnética negativa e aqui a convergência meridiana positiva. Esse desenho aqui, ó, ele não está correto ainda. Eu só usei aqui, ó, o norte verdadeiro para mim usar ele como macete para fazer o desenho. Mas se eu tenho um norte de quadrícula, ele deve estar no topo do papel. Então agora eu tenho que, né, deslocar um pouquinho esse desenho. O desenho final vai ficar assim, ó. Norte de quadrícula, no topo do papel. O verdadeiro vai ficar aqui do lado esquerdo, mas na verdade o de quadrícula está à direita, né? Como a gente pensou aqui. Ó, aqui então vai estar o norte verdadeiro.
convergência meridiana positiva. E aqui a declinação magnética. E o norte é magnético. No caso aqui, ela é negativa, porque está à esquerda do verdadeiro. Então, em cada região do planeta, vai ter um desenho diferente. Às vezes, a declinação magnética ela vem para cá. Ó. Às vezes, eu tenho o norte magnético aqui, o verdadeiro vai estar lá para o outro lado, ele vai atravessar e vai pegar o norte quadrícula. Então, depende da posição do planeta, vai ter um desenho desse aqui diferente. Então, tem que ir pensando, vendo os valores. E o norte quadrícula sempre vai estar aqui no topo do papel. Então, como é que você coloca isso aqui agora lá na sua planta topográfica? Você pode fazer um desenho desse aqui simplesinho no próprio AutoCAD, ou pode fazer até no Paint. De uma maneira bem simples, não precisa ser exatamente esses mesmos ângulos aqui, que a gente pegou lá dos cálculos. Ele pode ser uma coisa aproximada, e é só uma representação. Então você pode fazer um desenho simples, em qualquer programa, e depois recorta e cola lá na sua planta topográfica ou no seu mapa topográfico. Ok? Então, com isso, a gente viu aí onde obter os dados e como fazer o desenho para representar os 3 nortes.